Olá, seja bem-vindo à palestra Prosperidade Financeira para Casais. Eu sou Júlio Santos, especialista em educação financeira. E dentre tantas áreas que eu tenho atuado, o atendimento a casais tem sido um dos quais eu mais tenho atenção e preocupação e quero compartilhar com você toda a minha experiência, minha orientação para que você conquiste a prosperidade financeira no seu relacionamento, na sua família e para a sua vida também. Todo casal é composto por duas pessoas, indivíduos que têm sonhos, objetivos. Então, no fundo, a gente vai falar para o casal, vai falar para a pessoa individualmente, vai falar para a família e vai falar para a sociedade. Vou me apresentar aqui rapidinho, muitas pessoas ainda não me conhecem. Então, como eu disse, eu sou especialista em educação financeira. Por que especialista? Eu estou há 13 anos mergulhado na educação financeira. Uma infinidade de projetos, de estudos, de aprendizados e muito envolvimento. E a educação financeira, só para você ter uma ideia, ela começou impactando tremendamente a minha vida. Algo que você vai ouvir aqui é que tudo isso não é achismo, não é coisa obtida em nenhuma faculdade, não é a metodologia trazida dos gurus americanos, é algo que eu vivencio com as pessoas que eu ensino e que eu vivencio na minha vida também. Então existe um compromisso sério com a educação financeira e mais do que isso, um compromisso sério do que eu vou passar para você, tá bom? Eu tenho nessa trajetória falado nos mais diversos lugares, nas mais diversas localidades, para públicos desde pessoas muito simples que estão se alfabetizando. Por exemplo, recentemente eu fiz uma palestra para um grupo de senhores, 50, 60 anos, que estavam se alfabetizando. Pessoas que vieram do Nordeste para a capital, para São Paulo, e depois de criarem suas famílias, trabalhando, começaram aí a aprender a escrever, a ler, porque queriam. E eu tive a oportunidade de conversar com essas pessoas e foi muito gratificante. E tenho ido para locais com pessoas de alto nível acadêmico, alto nível profissional, compartilhar esses conhecimentos. Tenho falado com crianças também, é muito bom, você aprende muito com as crianças. Aliás, as crianças falam muito dos relacionamentos. Eu me lembro aqui, olhando para essas fotos, uma vez eu fui para uma escola, nós faríamos algumas palestras para os professores e para os pais. E a diretora, ela pediu para que eu falasse com os alunos. Eu falei, tá bom, vamos falar para o aluno do ensino médio. Fui lá, falei, daí ela disse, agora fala para o Fundamental 2, que é do 6º ou 9º ano. Fui lá, falei, tudo bem, você pode falar agora para o pessoal do Fundamental 1, 1º ao 5º ano? Ok, falei. Imaginei que estava tudo acabado, né? Encerrado o meu trabalho ali. Ela falou, você pode conversar com as crianças da educação infantil? Eu falei, tá bom, vamos aceitar o desafio, nunca tinha feito isso, fiquei pensando como começar. Entrou lá no auditório 100 crianças, falantes, alegres, conversadeiras. E aí a primeira pergunta que eu fiz, pensando como iniciar a conversa, criançada, responda uma coisa para mim, para que serve o dinheiro? Foi essa pergunta que eu fiz para eles. Para que serve o dinheiro? E foi surpreendente a resposta daquelas crianças. Elas falaram em coro, sem pensar. Dinheiro serve para gastar. Então veja só, crianças de 5 aninhos. E onde você aprende isso? Você aprende em casa. Elas não estavam aprendendo na escola. Então o meu aprendizado ele é das mais diversas vertentes. Bom, e aí uma série de aparições em alguns locais, escrevendo artigos, conteúdo, dando entrevistas. E aqui está o leque de algumas organizações onde eu tenho atendido, seja em consultoria pessoal, seja em consultoria presencial, empresarial, para pequena empresa, para grandes empresas, para executivos, em igrejas, associações de classe, corporações e por aí vai. Tá? Então quero dizer que você vai ouvir aqui coisa que foi realmente vivenciada nesses últimos 13 anos. Alguns projetos que eu desenvolvi para você entender com quem você está interagindo. Né? Existe, infelizmente, muito oportunismo. Existe muita pessoa competente no mercado, mas existe muito oportunismo e pessoas falando deste assunto de maneira muito inconsistente. Então, um dos projetos que eu mais tenho apreço é a educação financeira para pais e filhos. A educação financeira, quando ela entra no seio da família,
ela tem um poder tremendo para assegurar o presente e o futuro dessa família. Esse é o projeto que eu mais vivencio e que iniciou com a minha trajetória, porque eu comecei praticando na minha família. Depois surgiu o projeto Harmonia Financeira para Casais, e hoje você está vendo uma evolução dele. Mas ele surgiu lá nos anos 2010, 2011, depois de fazer a primeira palestra que eu criei, que era Educação Financeira e Qualidade de Vida. Eu já estava cansado de ouvir a minha palestra, porque eu ouvia todo dia, as pessoas ouviam uma única vez. Eu falei, eu preciso inovar, preciso criar um novo tema, afinal eu quero crescer. E aí falei, o que eu vou falar? Falei, vamos falar para casais, o que eu posso dizer? E sentei, comecei a rascunhar e relembrar os atendimentos que eu tinha feito, seja para casais ou pessoas individualmente, que falavam das questões financeiras em relação ao casamento. E aí eu fui registrando uma série de informações. E o que eu constatei? Eu constatei que os casais bem-sucedidos financeiramente, eles têm um padrão. E os casais com problemas financeiros têm outro padrão. E aí surgiu o primeiro esboço do projeto de finanças para casais. Surgiu também o curso Geração de Riqueza. Depois de muita e muita experiência, muito aprendizado, nós criamos um curso que ele busca ser amplo, multidisciplinar, busca ser humano, busca ser adequado para a realidade brasileira. E ele fala das 4 formatos de riqueza. Não é só a riqueza financeira, é a riqueza emocional, riqueza espiritual, a riqueza social. E a gente vai abordando muito esse tema neste curso. Tem um projeto que foi desenvolvido com o tempo também, que foi sobre cartão de crédito. É um projeto específico sobre isso. Tanto se fala sobre cartão de crédito, o que fazer com esse elemento. O que nós sabemos é que ele faz parte da sua vida. Né? Na minha vida ele faz parte também, mas para você ter uma ideia, eu tenho um cartão de crédito pré-pago. E aí, não vou te dizer aqui agora por quê, porque não é o caso. Mas ele faz parte da minha vida também. Porém, milhões de pessoas afundam a sua vida financeira pelo cartão de crédito. E o seu enriquecimento começa também pelo cartão de crédito, né? Sabendo usar esse instrumento. Então é um dos projetos mais valiosos. É claro que a sociedade não dá muita atenção, mas paciência. Né? As pessoas que têm acesso ao meu trabalho, à minha consultoria, meu atendimento, vão ter acesso. Eu me lembro de um cliente, e a gente fazendo a consultoria, eu fiz a primeira reunião com ele, e ao sair da casa dele eu falei, fulano, faz o seguinte, em relação a cartão de crédito eu te dou essa única orientação, uma única. Esse projeto tem 12 orientações. Ele arregalou os olhos, como assim? Mas eu não faço desse jeito, é totalmente um contrassenso, ninguém faz dessa forma. Eu falei, estou te entregando esse conhecimento neste momento, você faz se quiser, e fui embora. Depois de 30 dias eu voltei, e o jovem muito inteligente, eu diria, muito esperto, o jovem ele tem essa rapidez no raciocínio, ele praticou a orientação que eu dei a ele. E ele me disse, Júlio, sabe aquela orientação que você me deu? Ela valeu por toda a consultoria. Todo investimento que eu fiz, né, já valeu só por aquela ação que você me orientou a fazer. Então, eu digo que é poderoso, mas você tem que querer ter acesso ao conhecimento. E aí você vai ampliando. Né? Eu criei um projeto Princípios Bíblicos da Educação Financeira, que não é um projeto de religião, mas ele aborda a educação financeira com base nos princípios cristãos, nos princípios da Bíblia Sagrada. É um projeto muito gostoso de trabalhar com a sociedade. A sociedade precisa muito desse conhecimento. E aí nós fomos indo para as corporações. Né? Hoje nós temos pessoas endividadas que estão trabalhando. E endividamento no trabalho gera improdutividade, gera insatisfação, gera desmotivação. E nós revertemos isso no trabalho nas corporações, nos programas de coach, de consultoria, programas de educação continuada nas organizações. E aí, trilhando para a educação financeira empresarial. Aqui nós já trabalhamos com um pequeno empresário, pequeno, médio, micro, para falar do negócio dele, como gerenciar um negócio com um modelo novo de gestão financeira. Bom, diante disso, você vê que eu vivencio até os idos de 2008 a 2013, 2014, eu transitei por outras atividades, mas eu sempre acreditei no poder da educação financeira.
que hoje eu me dedico exclusivamente a ela. De um lado eu trabalho na consultoria Júlio Santos, onde eu sou diretor e nós desenvolvemos parte desses projetos. E também sou coordenador da ESEF. Na ESEF nós fazemos os cursos, desenvolvemos, também temos cursos para o público final, curso de educação financeira, as consultorias, mas o grande foco da ESEF é capacitar profissionais para que atuem com educação financeira, seja como consultor, como coach, como planejador financeiro, como educador financeiro. Depois, tendo um tempinho, acesse esses sites, esef.com.br, juliosantos.com.br, e você poderá nos conhecer melhor. No que nós acreditamos? É importante eu dizer isso para você. Nós acreditamos que a educação financeira é uma área do conhecimento que proporciona e que vai proporcionar muita transformação positiva para toda a sociedade, gerando pessoas, famílias, comunidades e nações mais prósperas e sustentáveis. Então veja aí que eu estou falando que é uma área de conhecimento. O que é isso? É um campo de conhecimento bastante abrangente, que não é matemática, não é planilha, não é cálculo, não é juro composto, não é investimento. Certo? Esse é o grande erro de muitas pessoas na sociedade. Elas têm uma visão totalmente equivocada da educação financeira. Mais do que isso, nós acreditamos que essa área do conhecimento ela é transformadora. Eu escrevi um artigo e vou renová-lo. Eu digo que a educação financeira é muito mais importante do que aprender idiomas. Porque idiomas você, mesmo trabalhando, você vai usar em algumas situações. Agora com dinheiro você lida o tempo todo. Quando você está dormindo, você está lidando com dinheiro, porque você está debaixo de um teto. Seja alugado, seja comprado, seja morando de favor, ali tem impacto financeiro. Quando você usa o celular, quando você está assistindo essa palestra aqui agora, de alguma forma, você está usando dinheiro. Então por que as pessoas não querem aprender sobre esse tema? Né? Bom, vamos lá. Vamos começar, vamos falar do nosso assunto. Eu quis me apresentar para você entender. Eu preciso que você tenha conexão comigo. Se nesse momento eu não te agradei, não há nenhum problema se você parar por aqui. Mas nós falamos de prosperidade financeira para casais. Primeiro ponto, vamos trabalhar com esse termo aqui. Eu não vou abordar o tema prosperidade, que é um tema também muito amplo. Ele poderia ir aqui para filosofia, espiritualidade, antropologia, economia. Poderia gerar um debate de horas aqui. E prosperidade é muito mais do que falar de dinheiro. Inclui saúde, bem-estar, vida espiritual saudável, relacionamento, integridade, satisfação consigo mesmo, um monte de coisa. Tá? Vamos falar de prosperidade financeira e aqui eu vou fazer uma definição aqui só para a nossa conversa, para alinhar o conceito. Não é uma definição conceitual e ampla, certo? Mas vamos considerar que prosperidade financeira seja você viver bem o seu presente, este momento você vive bem e constrói ao mesmo tempo os alicerces da liberdade financeira para o futuro. Porque a vida é um contínuo. Né? E tem pessoas que estão vivendo só o presente, tem pessoas que estão só em função do futuro. Interessante que ontem eu concluí, estou assistindo um seriado na Netflix e ele tem tudo a ver, ele me levou a essa reflexão. Eu encerrei ontem, ele se chama Recursos Desumanos, eu recomendo. Aí ocorre na França, um trabalhador, um senhor que depois de 40 anos de trabalho está desempregado e corre uma trama muito legal, eu gosto muito do gênero suspense policial tal. E é uma história que aparentemente no início seria um tédio, mas é muito legal assistir. Essa série é curta, são 6 episódios, mas ela me revelou muita coisa sobre educação financeira. Como que a sociedade tem um modelo de educação financeira equivocado, como eu disse. E aí as pessoas trabalham para construir uma riqueza e muitas vezes o que elas estão construindo é pobreza. E aí vai. Então eu recomendo aqui, foi um parêntese que surgiu porque eu terminei ontem de assistir essa série. Vamos lá. Então eu gosto muito de exemplificar. Eu sou um educador, um professor, não sou um teórico, não sou um acadêmico, não sou um guru. Não vou pedir para você fechar os olhos, mentalizar, pensar positivo. Vamos trabalhar de questões práticas. Então vamos pegar aqui um exemplo de um casal A, casal B, 2 exemplos,
Suponha que os homens desse casal sejam irmãos até, mesma formação, mesma criação, mesma história, mas em um determinado momento da sua vida eles caminharam, né, para suas trilhas pessoais e se casaram e foram viver. Bom, o casal A tem uma renda de R$3.000 e o casal B tem uma renda de R$33.000, uma renda familiar. Então o casal B ganha 10 vezes mais que o casal A. Isso é como assim? A mesma família? Sim, porque as pessoas são diferentes. Esse é o primeiro ponto. Ninguém é obrigado a ter o mesmo pensamento do outro em relação a dinheiro, por exemplo. Tem gente que ama dinheiro, tem gente que odeia dinheiro. Acho que nem uma coisa nem outra, né? Você não precisa nem amar nem odiar, você precisa respeitar. Mas, considerando esse contexto, o fato é que o nosso casal A, ele ganha 3 e o padrão de vida dele é 2.700. É o que ele vive. Começa a raciocinar, eu quero que você pense. Portanto, ele vive com 90% da sua renda. Ou seja, gasta menos do que ganha. Grava essa frase aí, gasta menos do que ganha. O nosso casal B ganha R$33.000. Então ele pode viver com muito menos, não pode? Só que eles vivem com 36.300. Eles gastam mais do que ganham. Então veja só. Como assim, Júlio, é possível? Oxi, é muito possível. Eu conheço pessoas que ganham 55 mil por mês e gastam mais do que ganham. Já atendi pessoas que um dia um empresário me chamou, minha mãe tem uma renda de R$100.000, mas ela está endividada. R$100.000. Ela herdou do marido que faleceu, imóveis, renda e tal. Ou seja, esse nosso casal aqui vive com 110% da renda, gasta mais do que ganha. Então eu quero que você olhe para esse cenário. São cenários impossíveis? Não. Todos são cenários reais, factíveis e de pessoas da mesma criação, da mesma formação, da mesma linha. Certo? E nada impede que um dia o casal A se torne o casal B. Importante isso. Até aqui eu vou criar, não estava no roteiro, mas o dinheiro, ele muda a mente das pessoas. E às vezes uma pessoa que tinha uma vida equilibrada, ela se desequilibra lá na frente. Tá? Mas vamos considerar esses dois elementos aí para a gente refletir. Eu quero que você mude pensando. Eu não quero impor nenhum conhecimento para você. Vamos fazer algumas perguntas? Vamos lá. Número 1. Qual casal que é mais próspero financeiramente? Então, diante da sociedade, se você olhar para cá, qual o casal que é mais próspero financeiramente? Quem que nós diríamos na lata assim, de bate-pronto? Essa é a primeira pergunta. 2. Com base na renda, qual casal pode conquistar a independência financeira mais rápido? Nós estamos falando de renda. Um casal ganha 3, outro 33. Qual pode conquistar a independência financeira mais rápido? Depois, com base no padrão de vida, que é outra coisa. Renda é uma coisa, padrão de vida é outra. Qual casal pode conquistar, desculpa, esqueci o R aí, conquistar a independência financeira mais rápido? Com base no padrão de vida. Vamos lá? O padrão de vida de um é 2.700, o padrão de vida de outro é 36.300. Qual que pode conquistar a independência financeira mais cedo? O que é independência financeira? A gente poderia, não é o tema da nossa aula de hoje. Agora, vamos complicar a coisa. Em uma crise, qual casal deverá ter mais problemas? Se endividou, se descontrolou, teve uma situação, teve um gasto excessivo, teve desemprego. Então, qual casal pode ter mais problemas no relacionamento especial? Ou em uma situação de desemprego mais específica, suponha lá que os casais ganhem meia a sua renda, metade cada um. Qual casal está mais propenso à doença psicossomática, depressão, até suicídio? De repente fala, nossa, Júlio, radical, suicídio? Sim. Eu atendi um rapaz uma vez, novo, 39 anos. Eu lembro até hoje, normalmente eu não recebia contatos, mas esse rapaz eu recebi o contato no dia 27 de dezembro. Faz uns 4 ou 5 anos. 27 de dezembro. Então, entre Natal e Ano Novo, ele me ligou, querendo a consultoria. E aí eu fui rapidamente atendê-lo, porque ele estava desesperado. E ele falou, Júlio, eu estava prestes a me jogar de cima do prédio da empresa onde eu trabalho, porque eu me endividei de tal forma e estou desesperado.
Uma pessoa do bem, pessoa inteligente, pessoa honesta, um paizão, uma pessoa, sabe, muito legal, estava prestes a se suicidar. Então, estou trazendo fatos reais que eu vivo no dia a dia. E aí, vamos lá, começa. O que é prosperidade para você? O que é prosperidade financeira para você? Será que a gente não está correndo atrás de coisas, né, que, no fim das contas, serão ilusões? Eu vou te dar algo concreto aqui. Não precisa se assustar. Eu não vou demonizar o dinheiro. Pelo contrário, o dinheiro ele continua fazendo parte da nossa vida. A grande questão é o como, certo? Vamos lá. Eu gosto muito, então você está falando com um educador financeiro, certo? Você não está falando com um mágico, com um hipnotizador, com um guru, com um expert em programação neurolinguística. Então eu trabalho com educação. Então, você não sabe, minha formação inicial, eu sou um professor de língua portuguesa. Fiz o curso de linguística, adoro literatura, adoro ensinar, adoro escrever. Então eu sou um professor de língua portuguesa e adoro ensinar. E aí eu fui para a educação financeira, mudou minha vida, e educação financeira eu ensino através de fatos, de conceitos, de processos, usando a lógica, usando a emoção também. A literatura não usa emoção, a poesia não usa emoção. Você pode ensinar a educação financeira usando a emoção também. Mas eu gosto de trabalhar muito com fato, porque os fatos eles ratificam os conceitos, porque não é do nada. Chega amanhã de manhã, diga, eu sou bem sucedido, que você vai ser bem sucedido. Não é assim. Mas tem gente que acredita, não há nenhum problema. Não, existe o chá de 7 ervas para você atrair prosperidade. Eu não estou contestando isso. O meu modo de trabalho é através da educação. Educação, conceito, fatos, lógica, comprovação. Então eu vou te mostrar aqui 2 trechos de uma pesquisa internacional feita nos Estados Unidos e que vai ilustrar o que a gente vai abordar aqui, essa tal prosperidade financeira. Veja bem, eu tirei uma foto da folha da pesquisa para colocar aqui. Ele diz o seguinte: o que há de tão profundo nessas descobertas? É na pesquisa que eles fizeram. Apenas isso. A maioria das pessoas faz uma ideia totalmente errada sobre riqueza na América. Vamos repetir essa frase? A maioria das pessoas faz uma ideia totalmente errada sobre riqueza na América. E nós podemos substituir a América por Brasil. A maioria das pessoas faz uma ideia totalmente errada sobre riqueza no Brasil. Aí ele continua: riqueza não é o mesmo que renda. Vamos repetir essa frase? Riqueza não é o mesmo que renda. Certo? E aí ele continua: se você tem uma boa renda todos os anos e gasta tudo, você não está ficando rico. Você apenas está tendo um alto padrão de vida. E para concluir, a riqueza é aquilo que você acumula, não é aquilo que você gasta. Então veja só, essa frase diz praticamente tudo que as pessoas não querem ouvir, na verdade. E aí por isso que o guru deita e rola, porque ele não fala isso. Isso é um fato. E vamos deixar de lado a última frase, porque você não é obrigado a querer ficar rico. Você não é obrigado a ficar milionário. Não. Mas riqueza é você não ficar pobre, é você não ficar, sabe, trabalhar que nem um louco o mês todo para pagar as contas e ficar fazendo malabarismo. Não, no final do mês eu jogo pro alto as contas e escolho uma conta para pagar. Certo? Você não precisa fazer isso. Isso é ser pobre, isso é ser um escravo do trabalho. Tudo bem? Então, olha que fato. Isso é fato, é pesquisa. Eles trabalharam com os milionários, pessoas que constroem riqueza. Foi isso que eles disseram. Agora, senta aí. Se você está sentado, olha o próximo trecho que eles vão falar. A introdução da pesquisa. 20 anos atrás, começamos a estudar como as pessoas se tornam ricas. Então, durante 20 anos, eles estudam como as pessoas se tornam ricas. Então, pessoas normais, como eu, como você. Não é o Neymar da vida, o Cristiano Ronaldo, a Gisele Bündchen. Nada disso. São pessoas normais que constroem riqueza. Olha o que eles falam. De início, nós fizemos como você pode imaginar. Nós pesquisamos os moradores dos chamados bairros ricos de todo o país. Com o tempo, descobrimos algo muito estranho. Muitas pessoas que moram em casas caras e dirigem carros de luxo, na verdade, não possuem muita riqueza. Depois descobrimos algo ainda mais estranho. Muitas pessoas que possuem uma grande quantidade de dinheiro nem sequer moram em bairros ricos. Olha aí. Vamos lá. Vamos repetir aqui.
Com o tempo descobrimos algo estranho. Muitas pessoas que moram em casas caras e dirigem carros de luxo, na verdade, não possuem muita riqueza. E aí tem pessoas que ficam escravos. A gente vai falar de casamento aqui. Isso gera problemas no casamento. É onde eu quero chegar. Vamos lá. Vamos chegar nos casais, portanto. Por quê? Casais, prosperidade e dinheiro. Tudo bem? É essa a lógica da nossa conversa aqui. Essa é a temática da nossa conversa. E para casais, quando o assunto é dinheiro, o que nós vemos por aí? O que se fala? É sinal de desgaste, de desentendimento, causa divórcio. Então, os especialistas que atendem casais, por exemplo, psicólogos, advogados, pastores, padres, profissionais que atendem os casais, ou individualmente ou separadamente, eles percebem. Então, é lugar comum de que dinheiro gera problema para as pessoas, para os casais. Né? Agora, a grande questão é o seguinte: as pessoas acreditam que isso é normal. Não, como todo mundo tem problema no casal, ou como a maioria tem problema no financeiro, no relacionamento, então é normal, então para nós, então eles se conformam. Ele lança a mão aqui do efeito manada, porque o efeito manada não serve só para o investimento, serve para vários comportamentos, certo? Então acredita que é normal, e aí fica naquela situação de aceitação. Outra coisa importante que eu quero trazer, na minha experiência, no meu conhecimento, é que nem sempre o problema financeiro, o desgaste financeiro, ele destrói o relacionamento. Ele não causa um divórcio, uma separação. Pelo contrário. Às vezes o casal fica a vida toda tendo um problema financeiro. É isso que eu quero te dizer. A minha preocupação, eu não te disse que a educação financeira tem um poder transformador na sociedade? Agora eu falo, a pessoa casa com 20 anos e ele fica até os 80 vivendo para pagar contas. Você quer isso para a sua vida? É isso que eu quero dizer. Será que é saudável? Será que não existe um outro caminho? Porque a maioria... Né? Então é isso, meu. Não precisa viver com problema. Agora tem uma outra questão. Muito dinheiro também pode ser problema. Eu já vi casos de casais onde começou a entrar dinheiro, o casamento se desfez. Começou a haver briga, começou a haver desentendimento. Então muito cuidado, porque o dinheiro ele pode ser como uma arma mal usada, certo? Se você usar uma tesoura errada, você vai cortar o dedo. Se você usar uma enxada, você vai arrancar metade do dedão do pé. Então, o dinheiro é um instrumento na nossa vida. Agora tem que saber usar. Quando as pessoas não estão preparadas, tem gente que nem está preparada para pegar na tesoura. Tem gente que não está preparada para pegar numa faca para cortar uma carne na cozinha, por exemplo. E tem gente que não está preparada para ter dinheiro. Então, e ter muito dinheiro, como eu disse, não significa ser próspero, porque vai gerar esse tipo de problema. Vamos lá. Acompanhe então o meu raciocínio. Outra coisa, é importante, porque as pessoas têm uma visão de que educação financeira é igual à avareza. Falar de finanças pessoais, planejamento financeiro, finanças para casa. Não, é avareza. E essa é uma grande distorção. E o que eu já ouvi também em muitas consultorias que eu fiz. Principalmente para as pessoas que eu atendo individualmente. A pessoa chegou para mim e falou o seguinte: Júlio, o meu cônjuge era tão avarento que eu me separei. Porque, pelo amor de Deus, a gente não vivia, o cara só queria guardar dinheiro, ela só queria guardar dinheiro, não gastava para nada, não tomava um sorvete no final de semana. Então, olha, o outro extremo também gera problema. Então a gente não está falando aqui de dívidas e endividamento. Falando, o dinheiro ele pode se tornar um problema na vida do casal. Tudo bem? Então vamos lá. Como se constrói prosperidade financeira? Primeiro eu quero te fazer esta pergunta. Te pergunto, como é que se constrói prosperidade financeira? Eu fiz aqui um teste de vestibular de múltipla escolha. Eu quero que você me responda. Você pode pedir ajuda para os universitários. Você constrói prosperidade financeira sendo muito sortudo? Será que é isso? É assim que as pessoas se tornam prósperas? Você constrói prosperidade financeira nascendo no berço de ouro. Não, tem gente que nasceu no berço de ouro, porque eu sou pobre, você é pobre a vida toda. E aí ele repete um ciclo.
Não, prosperidade financeira é só para quem ganha na loteria o reality show. Porque as pessoas ficam tentando, né? Tentando. E aí às vezes ele não consegue, ele mergulha no Big Brother da vida, a Fazenda da vida e todos eles, porque ele se coloca no lugar, se eu ganhasse esse dinheiro, né? Veja só. Ou, tá, a prosperidade financeira acontece recebendo uma graça, um milagre, tem que cair do céu. É isso, me responda, qual que é a resposta correta? Nenhuma das anteriores, é óbvio. É óbvio. Aliás, provavelmente se você receber dinheiro de uma dessas 4 formas, você provavelmente pode ficar, a maioria das pessoas ficam pobres alguns meses depois se ela não tiver educação financeira, porque ela vai se perder. E se bobear, o seu casamento vai se perder, a sua vida vai se perder. E existe um estudo que mostra que a maioria das pessoas que ganham na loteria se perdem na vida. Ela perde o dinheiro por quê? Ela ganhou muito dinheiro, não sabe o que fazer, aparece um monte de oportunista, um monte de parente folgado, ele começa a beber, começa a fazer churrasco no final de semana, começa a viajar, começa a comprar carro, daí daqui a pouco vem a droga, daqui a pouco vem a bebida, daqui a pouco vem... e acaba com a vida. Isso são estudos que demonstram isso. Então volto a dizer, o que é prosperidade financeira? Agora, você pode construir a prosperidade financeira. E eu vou te dizer uma receita simples. Como é uma palestra objetiva, vou te dar uma receita simples da prosperidade financeira. Tá bom? Com base na educação financeira. Com base no que eu aplico na minha vida e com os meus alunos, sejam das formações, sejam meus clientes. É o que eu compartilho e eu recebo o que eu recebo de depoimentos. Isso me deixa feliz. Isso é o que me motiva. Eu não quero ter milhões, né, de seguidores, eu não quero ser famoso, eu quero colaborar para a transformação de algumas vidas. É isso que eu quero. Porque eu vivenciei o problema financeiro na minha vida. Eu vivenciei o desgaste financeiro na minha vida. Eu tive depressão, eu tive estresse, tive separação, tive um monte de problema na minha vida. Então eu quero compartilhar conhecimento com você. Vamos lá, mas talvez eu vou te decepcionar muito quando te der essa fórmula. Porque eu vou te... O primeiro ingrediente da prosperidade financeira, ele causa repulsa em algumas pessoas. Por isso que tem muito guru que deita e rola. O que eu vou te falar aqui agora, muito guru fala que não, isso não traz prosperidade financeira, você está no caminho errado. Aí tem gente que quer ouvir isso, é lógico. Então talvez eu te decepcione. Mas o fato é que, para que você tenha prosperidade financeira, você precisa trabalhar. Desculpa se eu te decepcionei, mas você precisa trabalhar. É o primeiro passo para a sua prosperidade financeira. É trabalho. Como casal, os dois precisam trabalhar? Não necessariamente, fica tranquilo. Eu já conheci um casal, por exemplo, onde ela trabalha e ele cuida do filho em casa. É muito legal, uma relação muito saudável. Então, e hoje com a modernidade, então não precisa, não é obrigado, não, para a gente ser próximo, os dois têm que trabalhar que nem um louco. Não. Certo? Mas tem que trabalhar. A fonte do recurso para você construir prosperidade financeira é trabalho. Tá bom? Agora, você tem que usar a sabedoria, você tem que progredir, você tem que avançar. Agora você fica repetindo durante décadas a mesma coisa, você não pensa e você fica acreditando lá no reality show, em vez de usar o R$ 1.000 que você ganha, se você usar com sabedoria, você se torna muito próspero. Lembra lá o nosso exemplo? O rapaz ganha 3.300, ele consegue viver com menos e é possível viver. Tem gente que fala, não, é impossível. Eu sei que tem alguém que está me ouvindo aqui que fala que é impossível viver com R$ 3.300 e acha inadmissível. Mas não, existem pessoas que vivem com menos e sobra. Ela tem o maior conforto do mundo? Não, mas ela vive. Né? Agora, adianta ter um helicóptero, ter uma mansão e estar com um casamento destroçado também? Eu não sei se adianta para você. Não, mas no final de semana, quando recebe os amigos, a alta sociedade, né? Quando faz o happy hour, quando faz a confraternidade, tá tudo bem no Instagram, no Facebook. Se para você é prosperidade isso, tudo bem, não vamos discutir. Eu digo que a educação financeira não impõe nada para ninguém, você não precisa mudar os seus conceitos. Eu estou te entregando reflexão apenas. Aí tem guru que fala que trabalho não enriquece. Olha só que louco, mano. O cara tem a pachorra de dizer isso para as pessoas. Ele influencia pessoas. Tem milhões e milhões de seguidores. Eu tenho ouvido muito isso. Não, o trabalho não enriquece.
Realmente, o Silvio Santos, realmente, ele com 30 anos, ele começou a investir na bolsa. Né? Samuel Klein, dono da Casa Bahia, né? Olha que é as Casas Bahia. Né? Parece que ele já faleceu. Também ele era um investidor, né? Ele fazia ele investia em ouro e tornou rico. Ah, não, Antônio Hermílio de Moraes, Bill Gates era investidor, na verdade. Bill Gates não trabalhava, não. Até hoje ele não trabalha. Hoje o Bill Gates, você vê o Bill Gates no Facebook toda hora, no Instagram, postando que ele está lá na ilha de Bali, nos Emirados Árabes, né, viajando em Dubai. É isso que o Bill Gates, porque ele se enriqueceu investindo, ele sempre foi um ótimo investidor e com a sua genialidade tecnológica ele descobriu os algoritmos. Foi assim que Bill Gates enriqueceu, Steve Jobs e os demais. Pô, pelo amor de Deus, filho, você acredita nessas besteiras? Tem gente que acredita cegamente. Né? Tudo bem, volto a dizer, eu até me exaltei aqui, desculpa. As pessoas falam assim, é trabalho, e trabalhar é bom. Não é bom trabalhar para pagar contas. Não é bom trabalhar para pagar dívida. Não é bom ser escravo do trabalho. Hoje nós temos uma sociedade de escravos. O cara, entendeu? Ele trabalha, no final do mês não sobra nada. Trabalha, no final do mês não sobra nada. No final do ano ele vende as férias para pagar dívida. Ou então ele até tira as férias, mas tira as férias, depois ele volta endividado e tem que trabalhar que nem um louco fazer hora extra. Você percebe? É um modelo que as pessoas fazem. Então, ingrediente no trabalho. É possível ter prazer no trabalho. Quando a educação financeira mudou minha vida, eu nunca mais tive problema. Porque eu também, volta e meia, pagar conta. E aí me gerava estresse no trabalho. Agora, quando mudei isso, para mim não tem segunda-feira, não tem sexta-feira, não tem sábado. Eu sei separar o trabalho do lazer, o trabalho da família, o tempo meu de qualidade. Ah, não tem. Poxa, como é que é a síndrome do domingo à noite? A musiquinha do. Qual o problema? Pelo contrário, eu não. Quando chega domingo à noite, eu falo, opa, amanhã vou trabalhar, vou acordar cedo e vou fazer muita coisa. Quinta-feira, vou parar de trabalhar. Hoje eu posso me dar o luxo de trabalhar nos horários que eu quero, nos momentos que eu quero. Porque eu construí o meu modelo de prosperidade financeira. Ganhei 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões. Não é, a prosperidade financeira não tem a ver com isso. Ok, mas você tem a questão é o outro ingrediente, porque nós temos milhões de trabalhadores, esforçados, honestos, íntegros e querendo a prosperidade financeira. Só que você tem que praticar a educação financeira. Por quê? Você tem o seu trabalho te gera o recurso, te gera uma fonte de renda. E você precisa saber administrar essa fonte de renda. Seja 3, seja 33, seja 66, seja 96, seja 1.000, seja 5.000, seja 10.000. Seja um cônjuge trabalhando ou um cônjuge não trabalhando. Certo? Seja com filho ou sem filho. Quem sabe? Então a essência da educação financeira é a administração do dinheiro. Não é ter um mindset milionário. Não, você tem que ter a mente da multiplicação. Porque se você pensar positivo e se você... Cara, educação financeira, basicamente, é aprender a gerenciar. Ok? É isso. Então vamos lá. E você com o seu cônjuge, vocês estão buscando isso? Como é que tem sido? O maior problema da educação financeira no Brasil... Então, agora quero te ajudar a você... encontrar um caminho para a sua prosperidade. Porque se eu estou falando que a educação financeira é importante, ok. Qual que é o maior problema? É que existem muitas abordagens. Então eu pus um S grifado aí, porque abordagens, existe tudo quanto é tipo de suposta educação financeira no Brasil. E as pessoas ficam perdidas, totalmente perdidas. Então vou dar um exemplo prático, clássico. Existem 3 gurus aí na educação financeira famosos. E cada um tem uma abordagem. Qual que você vai seguir? Então tem um guru que ele fala o seguinte, você tem que anotar centavo por centavo. Anota tudo e põe na sua planilha. Certo? Esse é um guru. O outro guru ele fala o seguinte, não anota nada, filho, porque isso é escassez. Quem anota é escassez. Você não tem que anotar nada, porque você é próspero. E aí ele vai lá com a metodologia dele. Você percebe? Tem um outro que ele fala assim, não, você tem que anotar, mas você não tem que anotar tudo que você gasta, você tem que anotar o que você quer gastar. Ele fala o seguinte, não,
E é muito bom falar, não, é escassez. Não, porque é a mentalidade da escassez. Mas os milionários não falam isso. Os milionários gerenciam muito bem seu dinheiro. Mas o que esse terceiro guru fala? Ele fala o seguinte: ó, na sua planilha, no seu controle financeiro, você faz o seguinte: você pensa onde você quer morar. Você quer morar numa mansão? Quanto custa a casa? 500 mil, 1 milhão, 10 mil? Então tá, vamos supor que você paga um aluguel ou financiou a casa, por exemplo, ou comprou. Vamos pegar aqui para pôr na planilha, se for em financiamento ou aluguel. Então, se você quer morar numa casa num bairro chique, que o aluguel médio é 3 mil, você põe na planilha 3 mil. Agora, se você acha que merece mais e quer morar num bairro mais chique, o aluguel é 7 mil ou a prestação do financiamento é 7 mil, você põe 7 mil. Então você projeta na planilha o que você quer ter. Alimentação, por exemplo, restaurante. Você quer viver bem, porque é prosperidade, é comer fora, é no restaurante. Então você vai pôr, se você quer gastar R$ 1.000 por mês em restaurante, no final de semana com a família, você põe R$ 1.000. Se você quer gastar 5 mil porque você merece mais, porque você tem que realmente viver bem e não é só comer bem, mas é a experiência, é o glamour, então você põe R$ 5.000 em restaurante por mês. Carro, a mesma coisa. Você quer ter um carro básico, você põe uma parcela de R$ 1.000. Você quer ter um carro de luxo, você põe uma parcela de R$ 5.000. Então veja só, você tem 3 abordagens diferentes. Então, eu tenho a minha abordagem, só que a minha abordagem é baseada, vamos lá, em método, certo? É um método que tem começo, meio e fim. E ele se comprova. E ele ratifica os conceitos. O conceito ele ratifica e as pessoas dizem isso. Como eu disse. Então você viu que eu acabo me empolgando. Não era para me empolgar, mas por quê? Não é só eu que estou falando. Quantas e quantas pessoas podem mudar a sua vida? Então, eu não vou no embalo dessas pessoas. Eu não fico consumindo qualquer coisa. Eu busco conhecimento. No Brasil, no exterior, estudo demais. Eu conheço tudo que existe no Brasil de educação financeira, de guru, muita coisa no exterior. E no exterior, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Europa, Oceania, inclusive, Austrália, Nova Zelândia. Então eu estudo muito isso. Mas eu tenho o nosso método, para nós foi criado o nosso método. Então, você quer usar um método ou outro, então usa de cabo a rabo. Vai lá. Eu vou dar um outro exemplo. O que eu tenho de pessoas que chegam até mim e foram naquele evento Mente Milionária, né, que tem o autor do livro, T. Harv Eker lá, Segredos da Mente Milionária. E ele tem um evento grandioso, mundial, que vai para vários países, organiza um hotel luxuoso e vão lá 2, 3, 5 mil pessoas. E aquela lá vai receber 3 dias, tá? Quantos clientes chegam até mim e falam, Júlio, aquilo não adiantou nada? Porque não vai adiantar, filho. Não vai adiantar. Ali é uma partinha do processo da educação financeira. Eu tive um cliente que estava muito frustrado, inclusive, e eu falei para ele que não adianta, ele ficou meio ressabiado, ele falou, Júlio, realmente, aquilo lá é depois que eu tenho a educação financeira que você dá, daí vai lá para o Mente Milionária, e pode ser que dá resultado. Mas não precisa. Se você fizer a educação financeira que eu te compartilho, você não precisa ir pelo Millionaire Mind Intensive, lá, o MMI. Né? Tá bom? Então, você tem que ter um único método. As pessoas ficam pulando de galho em galho. Vou dar um outro exemplo de um empresário. O empresário me contratou para fazer uma consultoria empresarial, os controles financeiros dele. Ele falou o seguinte, ele tem um controle financeiro empresarial, mas ele foi fazendo um Frankenstein. Ele falou, cada guru de gestão empresarial que ele ouve, ele coloca um conceito na planilha dele. E virou um Frankenstein. Daí ele nem sabe o que ele tira de informação ali. Eu falei, você percebe? Então as pessoas pensam que quantidade é qualidade. Conhecimento ele tem que ser lapidado, é como um diamante. Você tem que saber. Eu quero te dar agora estratégia para você garimpar o conhecimento. Para de ir no embalo de qualquer coisa. Então, escolha um método. O que eu mais ouço as pessoas falarem para mim, e não que eu seja bambambam, porque Deus me deu a capacidade de aprender. Então não foi eu, a educação financeira caiu no meu colo, eu estudei pra caramba, fiz muito, me dediquei, muitas pessoas não acreditaram no meu trabalho, ok? Mas hoje eu pensava que tinha educação financeira. Quantas pessoas fizeram Empretec, pessoas com MBA, com pós-graduação, na área de finanças, um monte de bambambam. Eu pensava que tinha educação financeira, porque o que se vende por aí não é educação financeira, é um monte de outra coisa.
Tá bom? Agora, vamos lá. Saia das abordagens, escolha um método, estude, aprenda e coloque na prática. Essa é a questão. Porque não vem. Todo mundo nas palestras fala: não, Júlio, eu tenho que fazer o dinheiro trabalhar para mim. Tá, e daí? E daí, filho? Desculpa. As pessoas vivem repetindo essa frase. Não, mas existe dívida boa, né? O fulano de. Tá, será que existe dívida boa? Para quem? Então, para de repetir que nem um. Desculpa, que nem um papagaio. Tem que escolher coisas. Você quer a prosperidade financeira? Leva a sério a gestão financeira. Ok? Estude, aprende e coloque em prática. A educação financeira é composta por 4 elementos. Eu vou te dar os 4 elementos aqui. Assim, vamos lá. O primeiro elemento são conceitos. Então existe um conceito. Não é algo etéreo, algo sublime, algo sobrenatural. Não. Educação financeira. E naquela pesquisa que eu mencionei, lá mostra claramente que o milionário aplica alguns conceitos universais da educação financeira. O conceito. Ok? Você coloca no papel a definição e aplica e obtém o resultado. Agora, de um lado você tem conceitos, que é muito importante. Mas tem pessoas que querem viver só com os conceitos. Agora, você precisa de informação também. Informação é um dado valioso. Muitas vezes você consegue mudar a vida de uma pessoa, você começa pela informação. Então, e aí você vai ter informação do profissional capacitado. Ora, um médico é o cara que tem uma informação valiosa para você sobre a sua saúde. O mecânico do seu carro, o mecânico ele tem a informação valiosa sobre o seu carro. Certo? O dentista ele tem a informação valiosa sobre a sua dentição. E por aí vai. Os outros profissionais. Então, a informação ela vem de gente capacitada. E a informação é um dado. Mas é um dado que quando ele é utilizado na minha vida, ele faz a diferença. Certo? Então ela tem que gerar transformação. Ok? Existe um provérbio chinês que fala: informação sem aplicação não é conhecimento. Você tem que, para transformar em conhecimento, você tem que pegar a informação e usá-la na sua vida. Então são coisas diferentes. Então, como se relacionar com bancos, como fazer um investimento, como fazer um planejamento financeiro, que ferramentas usar, como fazer, como gerenciar dívida. Existe muita informação também. De um lado o conceito e depois a informação. Aqui já muda o panorama. Agora, não é só isso. Você tem que ter uma ferramenta adequada. Ou as ferramentas. Tem que ter um monte, uma. Tem que ser tecnológico, tem que ser aplicativo, tem que ser papel, tem que ser caneta, tem que ser um livrinho. Cara, não precisa ser nem muitas, mas tem que ter pelo menos uma. No meu caso, eu uso 2 ferramentas que mudam a vida das pessoas. São apenas 2 ferramentas. Certo? E eu vejo muitos. Pessoas que têm umas planilhas que parecem o painel da NASA. 38 abas, 48 fórmulas. Esse dia eu com um cliente investidor que ele tem os dados da taxa Selic desde 1992. Tudo ali na planilhadinha ali. A variação, os investimentos. E no fim estava perdendo dinheiro. Daí você dá uma. Daí desculpa. Você dá uma informação para ele valiosa. Você dá uma orientação. Você dá uma ferramenta e ele fala: obrigado pela dica. É claro, agora ficou fácil. Agora ficou fácil. Então, veja, educação financeira é isso. Agora, vai ajudar muito se você tiver uma orientação neutra. Porque tem gente querendo vender coisas para você. Tem gente querendo vender programação neurolinguística para dizer que isso transforma, que vai te transformar próximo. Tem gente que vai querer te vender investimento em ações, porque isso vai te... Não. Então, eu digo que o educador financeiro tem que ser um cara neutro. Eu tenho que estar do seu lado. Eu não tenho que te vender nada. E essa orientação, às vezes, ela é muito importante. Eu vou te falar já já por quê. Então, são esses 4 elementos. E no caso da educação financeira para casais, o que nós temos que contemplar? Primeiro, tem que haver... O casal são 2 pessoas. São pessoas que tiveram formações diferentes. Então, o importante é começar a criar um modelo cultural de prosperidade financeira mais uniforme, não único, não igualzinho para ambos, porque eles são diferentes. Mas ele tem que pelo menos ser convergente, não ser divergente. Quando ele é divergente é que a coisa fica
complicada, certo? Esse é o primeiro passo, caminhar para isso. Muitos casais têm os problemas porque eles estão caminhando para lados opostos e muitas vezes fazendo gol contra. Depois existem os conceitos, como eu disse, de educação financeira para casais, que não precisa ser um especialista, estudar a fundo e tal, mas existe um conjuntinho de coisas que são necessárias para o casal ter essa prosperidade financeira. E é baseado em educação financeira. E por último, a orientação personalizada. É onde eu quis dizer, eu esqueci aqui que eu estava. A orientação neutra aqui. Por que orientação neutra? Porque as pessoas são indivíduos, têm histórias diferentes, né? Então vamos lá, quais são as variáveis? 1. Localidade. Você mora numa grande metrópole ou numa cidadezinha do interior? São realidades diferentes. Esses dias eu atendi um casal que ele mora numa cidade com menos de 10 mil habitantes, mas ele tem um padrão de vida de quem mora numa grande metrópole. E aí está com um problema, é lógico. E uma série de distorções. Mas por que isso? Hoje, com a internet, com a televisão, com a mídia, se todo mundo quer ser igual a todo mundo. Mas existem variáveis. Agora, a questão da renda. Tá, não dá para viver com 3.300. Não sei onde você mora. De repente dá para viver e sobrar. Sua atividade profissional é evidente. Eu sou um médico que ganha 80 mil reais por mês. É uma realidade. Eu sou um operário que ganha 4 mil reais por mês. É outra realidade. Eu sou um porteiro de um prédio que ganha 2 mil reais por mês. Não sei qual que é o salário. Todos podem conquistar. Eu sou um funcionário público que ganha 1.500, 2.000, 3.000, 5.000 ou 40 mil. Eu já vi funcionários públicos extremamente prósperos e funcionários públicos falidos e ganhando 40 mil reais num emprego seguro, certo? E o cara numa decadência financeira e emocional e conjugal e espiritual tremenda. Então isso vai impactar. A idade, é lógico. Eu não sei qual que é a sua idade. 20, 30, 40, 50, 60? E do seu cônjuge? São variáveis. Por isso que precisa de uma orientação neutra e individual. O seu nível educacional, é lógico. Aqui eu vou abrir um parênteses. Cuidado, quanto mais diploma, mais cabeça dura as pessoas ficam. Mais se acha o bambambam da paróquia, que acha que sabe tudo. Então cuidado com o excesso de diploma. Às vezes a pessoa simplesinha ela tem mais educação financeira e enriquece mais rápido do que o que tem pós-doc. Cuidado, a cultura, né? Nós tivemos aí recentemente o evento do ministro que colocou no currículo, porque não, mas a culpa não é dele, a culpa é da sociedade que cria o culto ao diploma, ao currículo super turbinado. Tem a ver com a renda, como eu disse. Você ganha quanto? 2, 5, 10, 20, 50 mil reais. Se você usar com sabedoria, isso vai potencializar a sua prosperidade financeira. Tudo bem? E quais são as consequências da educação financeira para o casal? Porque eu estou dizendo que a base da prosperidade financeira é a educação financeira. E quais são as consequências? Vamos ver, tá, mas e daí? Quais são as consequências? Relacionamento fortalecido. Então, esse é o primeiro ponto. Voltando lá à pesquisa, é o que fala. Os milionários têm relacionamentos conjugais fortalecidos. Aí tem muita informação. Quando a gente faz o projeto específico para casar, a gente vai a fundo naquela estudo e as pessoas, puxa vida, que legal, como isso é revelador para a minha vida, eu vou começar a aplicar a partir de agora. Então, isso é uma consequência da educação financeira para um casal. Relacionamento fortalecido. Portanto, menos separações e menos divórcios. Isso é bom para você? Isso é bom para algum membro da sua família? Isso é bom para as crianças e jovens? Isso é bom para a sociedade? Realização de sonhos e projetos. Então o casal, em vez de ficar vivendo a vida toda para pagar contas, ele vai realizar os seus sonhos. Ele vai preparar os filhos para realizar os seus sonhos. Qualidade de vida. É isso. Será que qualidade de vida tem a ver com prosperidade financeira? Não, eu não quero ter qualidade de vida, eu quero ter muito dinheiro. Não sei, às vezes ter muito dinheiro é muita preocupação, é muito estresse, é falta de tempo, o cara não respira. Como eu já vi, muitas pessoas têm muito dinheiro, mas não. Me falou um dia, entre Natal e Ano Novo, meus filhos estão nos Estados Unidos e eu estou aqui trabalhando. Isso para você é prosperidade financeira? Meus filhos e a esposa, né?
Eu quero estar com meus filhos, quero estar com meu cônjuge, quero estar com a minha família, quero estar... Traz independência financeira. A educação financeira leva à independência financeira. Nota. É uma consequência. Isso é educação. Isso não é lavagem cerebral. E vai ter uma sociedade próspera. Tem tudo a ver com o que eu te disse. Nós acreditamos numa sociedade próspera. Não numa sociedade onde você é rico, mora no condomínio fechado, daí vem um guri, um moleque, um bandidinho, uma pessoa pobre, vai lá e dá um tiro no seu filho para roubar um celularzinho. Para você tá bom ser próspero desse jeito? Você não, é claro que nós não vamos mudar a sociedade num todo. Não é o nosso papel. Mas será que eu posso ajudar a melhorar algumas questões? É uma pergunta que fica aqui. Tá bom? Então, eu quero te falar do projeto Prosperidade. Espero que você tenha aprendido, que isso tenha te gerado impacto. E tem muito. Eu já estou quase 1 hora falando. Não era nem, eu nem imaginava que ia ficar esse tempo. Para não ficar longo. Imagine se eu fosse aprofundar. Então, eu tenho muito conteúdo para te passar. E muita informação valiosa. E muito conceito, coisa prática, que gera mudanças imediatas na vida das pessoas. Mudanças praticamente imediatas. Porque nós temos a informação aliada a um conceito, a uma lógica, a um método, a um processo, ratificado por dezenas de pessoas que mudaram suas vidas. E isso, lembra que no início eu falei, o Harmonia Financeira para Casais, ele evoluiu, se tornou o projeto Prosperidade Financeira para Casais. Como é que é feito esse projeto? Ele é no máximo 90 dias. Máximo 90 dias. Normalmente ele vai demorar menos. Ele vai demorar 45 dias, 60 dias no máximo. Né? Mas eu dou uma margem, ok? Uma flexibilidade, 90 dias. Mas 90 dias para mudar a sua vida pessoal em primeiro lugar. Porque você é uma pessoa em primeiro lugar. Depois o seu relacionamento com o seu cônjuge. Depois com os seus filhos. Porque muda tudo. Depois sua motivação no trabalho. Depois sua vida espiritual, emocional, social. No fundo, o projeto Prosperidade Financeira respinga em todas as outras áreas da nossa vida. Porque você não separa. Você é pai, você é filho, você é amigo, você é cidadão, você é funcionário, você é patrão. Certo? 90 dias. E como é que é desenvolvido? São 3 fases bem objetivas. A fase 1, nós trabalhamos esse modelo cultural de prosperidade financeira. Entenda, modelo cultural não é modelo mental, não é mindset. Não é nada disso. É apenas eu, nesses anos, através de estudo e de pesquisa, nós descobrimos que existem 12 hábitos dos casais que constroem independência financeira. Existem 12 atitudes, 12 comportamentos. E é interessante que a gente vê que esses comportamentos que praticamente são mandatórios. No sentido, eles não são obrigatórios. Mandatório porque eles acontecem com naturalidade. E um comportamento puxa o outro que puxa o outro. Então gera um ciclo. Então, no fim, as coisas começam a acontecer com naturalidade. Mas eu tenho que caminhar para esse modelo cultural. Entender, estar aberto para vislumbrar um modelo cultural. Que não é aquele modelo cultural, lá no início da nossa conversa, da conformidade. Não, todo casal tem problema financeiro, então nós podemos ter também e está tudo bem. Certo? Então esse aí é um workshop prático, que pode ser online ou presencial, dependendo do momento que você estiver conosco. E aí tem alguns exercícios. E isso aqui já vai mudar a perspectiva do casal e da família. Certo? Normalmente a gente desenvolve ele em 15 dias, no máximo seria os 30 dias iniciais. Mas é um projeto, é uma palestra, um workshop prático, 2 horas, com reflexões, com debates e assim por diante, exercícios. E aí você vai procurar, aplicar isso no dia a dia. Ok. Na sequência, você vai ter o curso de Educação Financeira para Casais. Nesse curso, nós selecionamos o que é necessário para um casal. Seja um casal de 20, de 30, de 50 ou de 60 anos. Mas eu procurei, posso te dar um curso de educação financeira de 50 horas. Mas o casal não precisa ter isso. Eu selecionei o essencial para o casal em 3 pilares. Gestão de dívidas, organização financeira e investimento. São coisas distintas. São coisas bem distintas. Certo? E são etapas distintas também da educação financeira. Eu preciso organizar minha vida. Esse dia a pessoa mandou uma mensagem.
Ela falou assim: você faz consultoria para organizar minhas dívidas? Aí eu falei: bom, eu não gosto de fazer consultoria para organizar as dívidas. Eu gosto de fazer consultoria para você eliminar as dívidas. Tá bom para vocês? Isso serve ou não? Eu falei: serve e tal. Então as pessoas não. Tem gente que quer organizar as dívidas. Tá. Seria bom não ter dívidas? Ir administrando as dívidas, né? Então é essencial. O investimento também é essencial. É o simples que leva à riqueza. Não é o complexo. Certo? E por último, é claro, uma orientação personalizada. Eu vou falar individualmente agora com vocês. Eu vou conversar. Aí sim. Então, o módulo 2 seriam mais 30 dias. Normalmente ele acontece antes, porque você faz esse curso. Ele está online, aulas gravadas, tal, os exercícios, e você começa a aplicar em mais 30 dias. E depois a orientação personalizada, que são mais 2 encontros. 2 conversas individuais com o casal. Certo? No máximo vai mudar a sua vida. Vai reverter toda uma história de vida. É isso que eu quero passar para você. Eu quero te sugerir, te propor isso. Você tem que fazer. Eu vou fazer sozinho. Ok, faça. Eu já te dei alguns caminhos, alguns conceitos. Espero ter mudado, certo? Ajudado pelo menos a você enxergar algumas coisas. Você pode fazer sozinho sim. Pode ler um livro, pode fazer um outro curso, pode fazer em outra pessoa inclusive, não há nenhum problema. O que eu quero é que você trilhe pela prosperidade financeira. Mas, no nosso caso, que vai ser muito mais rápido, nós já trilhamos esse caminho. Nós já praticamos, nós já testamos, já validamos. Por exemplo, eu sei o que dá certo na hora de falar com o casal, porque eu já cometi erros e acertos. Eu sei o que dá certo no conteúdo para passar para você. E o como, não é o que. É o como eu passo o conteúdo que os meus clientes, meus alunos falam. Faz diferença. Porque na educação financeira você encontra aí um monte de coisa. Mas o como, o que. Certo? Caso você queira investir para o resto da sua vida, porque é uma outra coisa. A educação financeira, quando entra na sua vida, ela nunca mais se desgasta. Ela é atualizada mas o conceito, a base, ele não desgasta. Tá bom? Se você deseja, entre em contato conosco, com a nossa equipe. Esse é um WhatsApp. Entra lá em contato e fala: eu quero fazer a mentoria financeira para o meu relacionamento. Eu busco isso. Certo? Ou manda um e-mail. É mais rápido pelo WhatsApp. Tá bom? E vai ser um grande prazer. Eu espero ter contribuído com o seu aprendizado. Eu quero poder ajudar a sociedade. Eu creio nisso e nós continuamos aqui, seja na consultoria Júlio Santos, seja na ESEF, difundindo. E em breve a gente vai trabalhar novas formas de compartilhar esse conteúdo. Tá bom? Sucesso para você individualmente, pessoalmente, como pai, como marido, como cidadão, como pessoa, como sonhador, como sonhadora, como esposa, como cidadã. Mas sucesso também no seu relacionamento. Um grande abraço.